Bora lá pro segundo mês de gravações de maratona de vídeo no YouTube, gente. Eu não sei vocês, mas eu tô muito orgulhosa de mim, viu? Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Vamos lá! Quando é que uma pessoa realmente muda a sua alimentação? Você já conseguiu mudar alguém? Você se sente responsável pela mudança de alimentação de alguém? Hoje a gente vai falar sobre isso, como e quando as pessoas mudam seus comportamentos. Oi, eu sou Lidiane Bragunci, nutricionista clínica há mais de 12 anos, e este é o canal do SEAC, o canal que vai te ajudar a ser um Nutri fora da caixinha. A gente vai falar hoje sobre um assunto que pode ser muito banalizado por aí, que é essa coisa de mudança de comportamento. Eu te ajudo a mudar o seu comportamento e blá blá blá. As pessoas usam muito facilmente essa expressão, mas sem entender muito bem o real significado do que é mudar comportamento ou da dificuldade que se tem nesse processo de mudança de comportamento. E isso muitas vezes pode nos levar a algumas frustrações, porque a gente imagina que se algumas pessoas, se alguns pacientes nossos ou pessoas da família estão fazendo algumas alterações nas suas rotinas, a gente acredita que elas já mudaram. Ou se a gente começa a perceber uma mudança no nosso corpo, né, na mudança do formato, na composição corporal, a gente acredita que a gente já mudou o comportamento. Ou a gente pode ainda ter a pretensão, enquanto profissional da saúde, de achar que nós somos tão persuasivos e fodas a ponto de achar que a gente consegue mudar o comportamento de alguém. Então, hoje nós vamos trazer uma série de teorias e de explicações para fazer você entender de fato o que é mudança de comportamento. Bom, a gente precisa primeiro começar a falar sobre a teoria da psicologia por trás disso que nós vamos falar. Na década de 70, 80, mais ou menos, alguns pesquisadores na área da psicologia, alguns não, vários pesquisadores na área da psicologia, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, começaram a trazer à tona na ciência, em suas publicações, alguns estudos de teorias psicológicas baseadas na teoria cognitivo-comportamental. Então, a partir das décadas de 70 e 80, uma série de pesquisadores da área da psicologia e do comportamento começou a estudar mais a fundo como é que são os processos psicológicos, cognitivos e comportamentais para que as pessoas mudem de fato aqueles comportamentos que vêm trazendo prejuízos à saúde e aos relacionamentos dos indivíduos. Então, a partir da década de 90, teve dois pesquisadores que compilaram uma série dessas teorias e dos estudos que mostraram evidências científicas reais até então e reuniram esse compilado de estudos de 32 teorias psicológicas num modelo chamado modelo transteórico para mudança de comportamento. O que basicamente esse nome maluco quer dizer? Esse nome quer dizer que esses dois estudiosos, esses dois psicólogos tentaram criar, sistematizar uma explicação teórica e prática de como e quando as pessoas mudam. O modelo transteórico é composto por uma complexidade de teorias e 4 principais pilares compõem a mudança de comportamento. Esse, gente, é um vídeo mais teórico, então pega papel e caneta na mão para você tentar compreender um pouco mais a fundo, porque eu te garanto, vai valer a pena, vai fazer diferença na sua prática clínica, tá bem? Então, pega seu papel e caneta e segura na minha mão, que a gente vai entrar nesses 4 pilares do modelo transteórico, mas mais profundamente em um deles só, e para esse vídeo não ficar muito longo, não virar uma aula gigantesca. Mas quem sabe a gente pode ter uma aula gigantesca num canal do YouTube aí, quem sabe? Basta você pedir aqui. Vai que a gente se anima, que tem muitos likes desse vídeo, que tem muito comentário, compartilhamento, enfim, tudo depende de você para que essa aula aconteça, não é mesmo? Mas hoje a gente vai falar sobre os 4 pilares do modelo transteórico e mais especificamente sobre um deles, que é os estágios de mudança. Bom, o modelo transteórico é um modelo que postula aí sobre, tenta quantificar o como e quando as pessoas de fato mudam seus comportamentos. Primeiro, a gente precisa entender que ninguém muda ninguém. Cada indivíduo é responsável única e exclusivamente pela sua própria mudança. Então, por mais que a minha mãe, a minha esposa, o meu tio, o papagaio, o periquito,
meu filho queira muito que eu mude o meu comportamento, eu só vou mudar quando realmente essa mudança fizer sentido para mim. Quando algo ou várias coisas dentro de mim sinalizarem que essa mudança vai me trazer mais benefícios do que prejuízos. Sim, nós somos essas pessoas interesseiras, querendo sempre, mentira, não interesseiras não, mas a gente quer sempre sim encontrar mais benefícios para se engajar num processo de transformação, porque todo processo de mudança exige muito do ponto de vista neuropsicológico da gente e ambiental. Então, a gente vai precisar de uma série de avaliações, tanto do ambiente, quanto as avaliações dos nossos valores e crenças internos, quanto pesar o benefício e o malefício para que a gente consiga mudar. Então, não vai ser num simples discurso, numa aulinha de nutrição em consultório com a nutricionista, que o paciente vai sair de lá e vai seguir todas aquelas mudanças, todas aquelas prescrições que o nutricionista mandou em consultório. Ilusão, minha gente. Se você se formou achando que era só você contar pro seu paciente o que ele precisava fazer, que ele ia sair dali e ia brilhar, joguei um balde de água fria na sua vida. O que acontece, na verdade, é que você precisa entender um pouquinho. Não precisa ser psicólogo, mas você precisa entender um pouquinho do como é que as pessoas mudam e quando elas mudam seus comportamentos para que você consiga conduzir esse processo em consultório de forma a facilitar esse processo de mudança, agilizar o processo de mudança do seu paciente, mas você não é o responsável pela mudança, ele próprio é. Então, colocá-lo como protagonista desse processo é essencial. Não é você quem vai mudá-lo, ele mesmo é responsável pela mudança de si mesmo e dos seus comportamentos em alimentação. Mas, vamos lá. O modelo transteórico é composto por 4 principais pilares. O primeiro deles é o que avalia temporalmente a mudança dessas pessoas, que são chamados os estágios de mudança, que são 5, podendo ter o 6º, e a gente vai falar sobre eles aqui hoje. Além dos estágios de mudança, que avalia quando as pessoas estão prontas para mudar, a gente tem os processos de mudança, que é o como a gente pode conduzir essas pessoas nesses processos de mudança, facilitando esse caminho para eles, clareando, estabelecendo um caminho mais seguro para que esse processo de mudança aconteça. O terceiro pilar do modelo transteórico se refere ao autoeficácia, que é o quanto as pessoas se veem capazes de implementar essas mudanças, ou seja, quanto elas sentem que são eficazes, eficientes, suficientemente boas para promoverem essa mudança em si mesmas ou na sua própria vida. E o quarto pilar é o balanço de decisões, que é a avaliação dos prós e dos contras dessa mudança. Para cada um desses pilares, a gente poderia te dar uma aula profunda, afinal de contas, eu tenho mais de uma década que eu estudo isso, mas para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai se resumir aqui hoje no primeiro pilar do modelo transteórico, que são os estágios de mudança. O que são os estágios de mudança, gente? Prochaska e de Clemente, que são os autores da teoria do modelo transteórico, postularam que as pessoas normalmente se dividem em 5 fases nos seus processos de mudança, assim, a gente pode dizer processos de mudança. Então, pode ser que a gente avance nesses estágios ou regrida nesses estágios, ou pode ser que a gente fique dinamizando, né, pulando entre um estágio e outro de forma não linear. Certo? Então, o processo de mudança ele é sempre muito complexo e ele pode levar anos para isso acontecer. No primeiro estágio de mudança, a gente chama ele de pré-contemplação, que é o estágio em que as pessoas não reconhecem que têm comportamentos problemáticos e não querem mudar, porque afinal de contas elas vão mudar o que? Está tudo bem, tá? Normalmente essas pessoas em pré-contemplação, elas chegam nos nossos consultórios não por vontade própria para mudar a alimentação. Normalmente as pessoas em pré-contemplação, elas já têm resultados muito expressivos do comportamento inadequado em saúde. Por exemplo, elas têm exames de colesterol, triglicérides, glicemia muito alterados, elas já têm problemas de saúde em relação à alimentação, elas já têm um peso muito elevado, mas elas chegam no nosso consultório não por vontade própria, mas sendo levadas por um parente, alguém que não foi por vontade própria. Não é por vontade própria que elas estão ali diante de você. E elas chegam normalmente com o discurso da seguinte maneira: bom,
eu não tenho nada para mudar. Fulano aí que acha que tá errado. Para mim tá tudo bem. Basicamente essa a fala. Ou a gente tem, por exemplo, pessoas mais velhas, normalmente homens, que chegam levados pelas suas esposas. Ou é muito frequente a gente perceber também maridos, mas é mais frequente ainda a gente perceber adolescentes, que chegam empurrados, sendo empurrados pelos pais, pelos responsáveis ali e não querem conversa. Pessoas nesse estágio, gente, de mudança, não querem ser convencidas de que elas estão erradas. Então não adianta você dizer para ela, mas olha aqui os seus exames, como assim não tem nada para mudar? Isso tudo que você está vivendo aqui é um reflexo de uma vida ou de uma alimentação que é não saudável e etc. Se você fizer isso no seu consultório, nunca mais essa pessoa volta e ela ainda vai sair falando mal de você, né? Por quê? Porque ela não está pronta para essa conversa. Ela não está, literalmente, ela não está pronta para essa conversa. Então, pessoas em estágio de pré-contemplação que elas não reconhecem a importância dessa mudança, elas precisam ser conduzidas de uma maneira diferente. Elas precisam ser acolhidas. Elas precisam ser ouvidas. Elas precisam ter um espaço de verbalizar se há ou não algo incômodo. E você precisa conduzir essa conversa de uma forma muito respeitosa, não no intuito de aterrorizar, de mostrar para essa pessoa o que aquele comportamento, se mantido, pode gerar na vida daquela pessoa, mas não de forma terrorista, porque é isso normalmente que os médicos fazem e que muitos profissionais da área da saúde também fazem, que é, se você não mudar, os seus exames vão ficar assim, assim, assado, você pode ter um infarto, você vai ficar em cima de uma cama depois de ter tido um AVC e etc. Então, esse discurso, essa estratégia de aterrorizar esses pacientes em pré-contemplação é uma estratégia que tem um efeito de curta duração, quando tem efeito. Porque normalmente essas pessoas já passaram por muitas consultas nesse estilo e o que acontece é que elas tentaram até em outras oportunidades fazer essas mudanças, mas não conseguiram implementar na prática. Então, pessoas em pré-contemplação, elas não são só pessoas que desconhecem o malefício daquele comportamento. Elas são pessoas que muitas vezes se sentem desmoralizadas pelas tentativas fracassadas de mudança. Então, a gente pode ter no nosso consultório uma pessoa em pré-contemplação, não que ela não reconheça a importância daquela mudança, mas ela nega a importância daquela mudança porque ela nem quer mais tentar mudar, porque ela já fracassou tantas vezes, então ela desistiu. Então, ela passa a entrar num estágio de negação. E a gente vai ter aqueles pacientes brincalhões. Sabe aquela pessoa que diz pra você que tá com uma barrigona assim de chope? Aqueles senhores cinquentões, sabe? Que amam um churrascão? Não tô julgando, gente. Eu tô só trazendo pra realidade clínica esse exemplo. Então, sabe aquele paciente que vai chegar lá com um barrigão, aquele comedor de churrasco, e ele vai dizer assim, que nada, doutora. Essa barriga aqui levou muitos anos, muito investimento em cerveja, para ser construída. Esse tanquinho aqui tem muita grana, tem muito esforço, tem muito investimento. Sabe aquela pessoa que faz piada de si mesma para não ser a piada da mesa? Essa pessoa está em pré-contemplação. Então, a maneira que a gente tem para conduzir essa conversa é, bom, tá bom, eu já entendi a sua piada. Agora me conta, o que realmente te incomoda nessa barriga? O que realmente você acha que a gente poderia fazer para te ajudar a se sentir mais confortável? Porque possivelmente essa barriga aí deve te atrapalhar a dormir. Possivelmente essa barriga deve te atrapalhar a levantar da cama e a calçar um sapato. E eu não tô aqui para questionar a importância ou não que essa barriga tem para você. Eu tô aqui para te ajudar se você perceber que ela tá te atrapalhando. E eu tô aqui caminhando junto com você. Eu sei que essa mudança é uma mudança difícil. Mas se você estiver disposto, eu estou disposta a encarar com você esse caminho de mudança. E aí, a diferença da conversa tradicional que você aprendeu na faculdade para uma conversa baseada no reconhecimento dos estágios de mudança? Agora vamos passar para o segundo estágio de mudança, que é o estágio de contemplação. No estágio de contemplação, segundo estágio, um momento em que as pessoas, elas já reconhecem a importância de mudar os seus comportamentos em saúde, mas elas não estão dispostas a fazer isso nos próximos 30 dias. Essa pessoa, ela pode chegar no seu consultório por vontade própria, num ímpeto do tipo, eu quero mudar, mas para essa pessoa existem ainda muitas barreiras. Por exemplo, um exemplo de pessoas em contemplação. Olha, eu quero muito aprender a comer vegetais, mas
é muito difícil para mim, porque eu trabalho demais, eu não tenho tempo de cozinhar, eu não gosto de cozinha, eu tenho nojo da textura, eu sinto náusea quando eu coloco um verde na boca e etc. E eu não sei como fazer isso, eu queria que você fizesse para mim. Pessoas em contemplação. Então, ela já sabe da importância de aumentar o consumo de vegetais. Ela sabe que aquilo é difícil para ela e que aquele comportamento traz prejuízos, mas ela não sabe como vai fazer isso. E ela também não está disposta a se abrir um pouco para essas experiências. Por quê? Porque traz mais malefício comer vegetal do que benefício. Para ela, comer aquilo que ela normalmente come é muito mais vantajoso do que se abrir para comer coisas diferentes. Essa é a pessoa em contemplação. Como é que a gente vai conduzir uma conversa numa pessoa em contemplação? Primeiro, reconhecendo que ela está nesse estágio. É o primeiro passo. Segundo, é tentando trazer para ela quais são as tentativas anteriores que ela já tentou fazer isso. Quando ela conseguiu ser bem-sucedida e quando ela não conseguiu, o que funcionou, o que ela já faz que funciona. Então, trazer para essas pessoas em contemplação uma perspectiva de que ela já faz alguma coisa e, ok, isso aumenta o nível dela de autoconfiança, de autoeficácia para realizar, e a gente tirando as barreiras para que ela consiga implementar. Ok, você não está disposta a experimentar todos os vegetais, a gente pode começar por um. Qual deles é mais confortável para você? Você tem mais afinidade com a textura? Você pode, inclusive, misturar esse vegetal com uma outra coisa que você gosta na sua alimentação. Faz sentido para você? Sacou como é que a gente vai fazer essa conversa com pessoas em contemplação? Começando devagarzinho. Olha, a gente pode tirar as barreiras aqui do seu caminho para tentar esse caminho, fazer esse caminho um pouco mais fácil, um pouco mais simples de ser conduzido. Sacou? Terceiro estágio de mudança é o estágio de decisão. Normalmente, pessoas em estágio de decisão, elas já chegam realmente decididas. Olha, esse jeito que eu tô fazendo a minha alimentação, esse jeito que eu tô conduzindo a minha vida não tá funcionando, eu tô me sentindo muito cansada. Percebe que ela já consegue enxergar os malefícios do comportamento. Eu tô me sentindo muito cansada, indisposta, as roupas não cabem, os meus exames já estão próximos de ficarem ruins e etc. Eu queria muito mudar e eu preciso da sua ajuda para isso. Meu Deus! Se todos os nossos pacientes chegassem no nosso consultório nesse momento da decisão, seria tão incrível, não é mesmo? E aí, nesse momento o que a gente precisa é, abrir o caminho para essa pessoa, entender um pouco mais da realidade dela e falar, olha, me conta um pouco mais da sua rotina, o quanto você está disposta a cozinhar ou não cozinhar, o que você já faz, para que a gente consiga trazer essas mudanças de uma forma mais palpáveis, mais realistas para essas pessoas. Então, uma pessoa em estágio de decisão, o que a gente precisa é ajudar a implementá-la na prática, aquela mudança que ela já conseguiu entender que é importante para ela. E qual que é o grande erro do nutricionista? Ele entende que todas as pessoas que buscam ele para uma consulta estão nesse estágio. E aí ele já começa a construir um plano de mudança, um plano terapêutico para essa pessoa, um plano alimentar, entendendo que todas as pessoas estão no estágio de decisão e não nos estágios anteriores de pré-contemplação e de contemplação, certo? Esse é o grande erro. Por isso que as pessoas não voltam nas suas consultas de retorno, porque você trata todo mundo como se todo mundo estivesse no estágio de decisão, né? Então, essa pessoa, ela já vai começar a estar mais disposta a implementar nos próximos 30 dias as mudanças que você ajudou ela a construir, baseadas numa proposta realista, fácil, simples, que cabe no bolso, que cabe dentro da crença, dos valores daquela pessoa. Percebam? Estágio de ação. Estágio de ação é o quarto estágio para mudança de comportamento e é o estágio em que essa pessoa já começou a implementar algumas mudanças. Ela já começou a alterar alguns alimentos da sua rotina, ela já começou a se movimentar um pouco mais, ela já começou a construir uma rotina de hábitos saudáveis em alimentação. E significa que ela já mudou? Não! E esse também é um grande erro que o nutricionista comete. Achar que as pessoas que já começaram a fazer alguns movimentos de mudança estão no estágio de ação. Elas podem estar ou na decisão ainda, tá? Percebam que eu falei que os estágios eles são não lineares e são dinâmicos? Então, quando uma pessoa começou a mudar, não significa que ela está num estágio de ação.
Quando ela começa a mudar e começa a sustentar essa mudança, então ela de fato está progredindo ali nos seus processos de mudança de comportamento. Então, implementar essas mudanças, qual é o seu papel? Trazer mais desafio para ela? Não necessariamente, pode ser que sim, se ela está aberta a esses desafios, mas é ajudá-la a sustentar essa mudança sem recaídas. Por quê? Porque se ela consegue sustentar essa mudança sem recaídas por mais de 30 dias, ela está automaticamente classificada no estágio de manutenção, que é o 5º estágio de mudança de comportamento. Então, o seu papel quando a pessoa já está em ação é motivá-la a seguir sustentando essas mudanças com alguns pequenos desafios para que ela aumente o seu nível de autoeficácia, de confiança em si mesma, mas você não vai trazer coisa desafiadora a ponto dela desistir e regredir, tá? Você vai trazer desafios que ela dê conta de implementar, tá? E o estágio de manutenção é o último estágio, é o estágio que as pessoas já mudaram, já conseguem perceber os benefícios dessa mudança e já sustentam esse comportamento por mais de 30 dias. Pessoas em estágio de manutenção significam que já mudaram completamente esse comportamento? Não, porque o estágio de manutenção ele pode durar de 30 dias a 5 anos. 5 anos. Então você tá aí achando que uma pessoa que tá com você há 3 meses, já tendo muitos progressos, já mudou seus comportamentos? Não, ela só tá no estágio de manutenção. A gente pode dizer que uma pessoa entrou num estágio de terminação, ou seja, ela mudou o comportamento, é como se o comportamento ruim nunca tivesse existido após 5 anos de sustentação dessa mudança. Então, minha gente, o processo de mudar o comportamento do outro é um processo muito complexo, das pessoas mudarem os seus comportamentos. É um processo que está muito passível de recaídas, de desistências, de regressões, certo? Então, a gente pode sim regredir nesses estágios, mas a gente já tem conhecimentos, a gente já tem experiências prévias de sucesso, então a gente pode ajudar esse paciente a sair dessa recaída muito mais facilmente quando a gente consegue entender que o processo de mudança é lento, é gradativo, é não linear, é passível de recaídas, e a gente precisa entender que a mudança de comportamento é muito mais complexa do que simplesmente alterar ali a rotina alimentar. Os processos cognitivos que estão ali por trás daquela mudança, daquela ação, eles são importantes, eles precisam ser considerados e você vai conseguir entender esses processos cognitivos por meio da fala, da comunicação do seu paciente. Por isso, se abra para a oportunidade de ouvi-lo, de entender como ele se sente, quais barreiras ele consegue perceber no processo, sem que você seja muito impositivo e fique cobrando que ele seja o orgulho da Nutri. Ele não é o seu orgulho da Nutri. Ele não tá ali para te fazer se sentir melhor ou pior. Pare de transferir essa responsabilidade de você se sentir orgulhosa enquanto profissional para o seu paciente. O processo é dele, o processo não é seu, certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e comenta aqui o que é que você achou, como é que você faz. Você já conhecia os estágios de mudança, o processo de mudança de comportamento? Já tinha ouvido falar em modelo transteórico? Eu vou adorar ouvir o que você já viveu na sua experiência clínica a partir desse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo. Um adendo que uma youtuber no seu 2º mês de vídeos não pode deixar de fazer é se inscreve no canal e não deixa de seguir a gente nas redes sociais.